Um papagaio incrível que infelizmente foi extinto pelo homem, que é o papagaio cinzento de Maurício, nome científico, Psittacula bensoni. Pouco se sabe sobre o comportamento desse papagaio e o que eles comia na natureza. Bom, pelo menos a gente tem os relatos antigos que ajudam a gente saber um pouco sobre. Relatos apontam que a espécie possivelmente formava bandos, e sua estrutura anatômica indica que possuía uma capacidade de voo limitada. Os hábitos alimentares também são desconhecidos, mas é provável que procurasse comida no chão como seu parente, o papagaio de bico largo, muito provavelmente vivendo à base de sementes e outras partes vegetais. Eles eram mansos, que até impressionou os marinheiros pelo seu comportamento. Quando eles conseguiam capturar um, o papagaio gritava e chamava um bando inteiro. Os documentos da época descrevem o papagaio cinzento de Maurício como uma ave de cauda longa e plumagem cinza. Os subfósseis encontrados mostram que o bico era relativamente largo, e cerca de 30% mais longo que o do periquito de Maurício. Com base nos subfósseis, sabe-se que o papagaio cinzento de Maurício foi menor que o papagaio de bico largo e o papagaio de Rodrigues, mas de tamanho semelhante ao do papagaio das Mascarenhas, embora com um bico mais largo. Ele tinha uma crista central na mandíbula que media 2,7 a 2,9 milímetros de espessura ao longo da linha média. O palatino, que é a parte do palato, media 30 e 1,1 milímetros. É o tarsometatarso, osso na parte inferior da perna, que media de 22 a 22,5 milímetros. De acordo com Anthony Scheck e Julian Hume, a anatomia do papagaio cinzento de Maurício sugere que seus hábitos eram em grande parte terrestres. O papagaio cinzento habitava tanto Maurício como Reunião. Eles viviam em lado de várias espécies. Em Maurício ele conviveu com várias espécies como o dodô, galinhola vermelha de Maurício, papagaio de bico largo, pombo azul de Maurício, coruja de Maurício, entre outros. Já em Reunião, o papagaio cinzento dividiu a paisagem com o ibis terrestre de Reunião, o estorninho Fragilopus varius, o papagaio das Mascarenhas, o periquito de Reunião, todos atualmente extintos. Agora vamos falar sobre a extinção do papagaio cinzento de Maurício. Eles eram fácil de ser capturado. O papagaio cinzento era bastante caçado pelos primeiros visitantes de Maurício e Reunião. Como essas aves engordavam entre os meses de junho e setembro, eram especialmente procuradas nesta época do ano. Um relato feito pelo almirante Steven van der Hagen, datado de 1606, sugere que papagaios dessa espécie, às vezes, eram mortos pelos marinheiros, apenas por diversão. Na década de 1720, Sr. Du Bois afirmou que os papagaios cinzentos em Reunião eram caçados principalmente durante a época de engorda, e também declarou que as aves eram pragas para as plantações. Agora, o fato dos papagaios terem sido mencionados como pragas de plantações pode ter motivado ainda mais sua caça. Além disso, os colonos franceses começaram a derrubar as florestas das ilhas, usando a técnica da coivara, na década de 1730, o que por si só teve um grande efeito negativo sobre a população de papagaios e outras aves que dependiam das cavidades nas árvores para construir seus ninhos, que piorou a situação dos papagaios cinzentos de Maurício. Os papagaios cinzentos parecem ter sido comuns em Maurício até a década de 1750, apesar da pressão dos seres humanos. A última menção da ave em vida foi redigida por Chopin-Theo de Cossigny em 1759, sendo publicado em 1764. Agora, os papagaios cinzentos que habitavam Reunião foram citados pela última vez alguns anos antes, em 1732, também por Cossigny, tendo sua data oficial de extinção desde 1589 a 1759.